Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Pretende aprender mais sobre o sistema de avaliação de aprendizagem online? Então fique connosco. Este tema foi desenvolvido pela Ana Paula André, Sandra Marques e Manuel dos Santos e vamos iniciar por abordar alguns temas, começando pela evolução de arquétipos e depois iniciaremos por falar sobre os diversos tipos de avaliação à distância, sobre as técnicas, as estratégias e as diferentes ferramentas de avaliação. Em termos de evolução, a formação tem vindo a sofrer constante evolução em termos não só de avaliação, mas também da forma como tem vindo a ser ministrada. Nós passamos de uma evolução presencial para uma evolução à distância. Obviamente que isto implica novos tipos de avaliação, novas estratégias e novos métodos de avaliação. E, como tal, tem que haver fatores diferenciadores. E são esses fatores que nós vamos analisar a partir de agora. Assim sendo, quais é que são as questões a que temos que responder? Em primeiro lugar, é o que avaliar. Quem avaliar, como avaliar, quando avaliar e para que avaliar. Ora bem, estas questões são universais, quer na formação presencial, quer na formação à distância. A forma como avaliamos, as estratégias que utilizamos e os métodos que utilizamos, o público a quem nos dirigimos, é que serão eventualmente diferentes. Não totalmente, mas parcialmente. Ora bem, o que é que nós avaliamos? Avaliamos a aprendizagem, ou seja, avaliamos os conhecimentos que os nossos formandos ou formandos adquiriram ao longo do processo de aprendizagem. Quem é que avaliamos? Portanto, será os formandos a quem nos dirigimos. Como é que avaliamos? Através dos diversos instrumentos que utilizamos para a aprendizagem. E aí, neste recurso, é que reside a principal diferença entre a formação presencial e a formação à distância. E porquê avaliar? Porque há a necessidade, quer em termos de seleção, quer em termos de certificação, quer em termos de regulamentação, quer em termos de desenvolvimento, de efetuar uma avaliação. Assim sendo, nós vamos ter que responder a todas estas questões. Para começar, vamos aqui fazer uma comparação entre a formação presencial e a formação à distância. E vamos fazer essa comparação ao nível da mensagem, do emissor e do receptor. Em termos de mensagem, na formação presencial, a mensagem normalmente é uma mensagem fechada,
linear, sequencial, que é da autoria do emissor, que detém o controle do conteúdo e da emissão. Em termos de formação à distância, esta mensagem já tem uma vida própria, é modificável, pode estar em constante mutação na medida em que responde às solicitações dos formandos que estão em contacto com essa mesma mensagem. Ou seja, quando a mensagem se chega ao intelector ou ao receptor, este pode recorrer à própria mensagem de forma diferente e tentar modificar a sua interpretação. Em termos de emissor, o emissor na formação presencial tenta atrair o receptor da forma mais sedutora possível para o seu universo e obviamente que vai, através da sua experiência pessoal, transmitir uma mensagem que é sua, através dos seus conhecimentos, através das suas vivências. Na formação à distância, o emissor aquilo que faz é transmitir a mensagem através de uma rede e vai propor ao receptor, ao formando, que seja ele a explorar os conteúdos. Não lhe fornece propriamente os conteúdos, oferece-lhe um caminho para que ele possa pesquisar. Ou seja, dá-lhe as diretrizes, as linhas de orientação e permite que seja ele a definir o seu caminho. Permite ao formando que seja ele a escolher qual é que é o método mais adequado para a sua aprendizagem, para que possa aprender da forma que lhe seja mais fácil, porque nem todas as pessoas aprendem da mesma forma, nem ao mesmo ritmo, nem o mesmo método de aprendizagem é o mais fácil para cada um de nós. Relativamente ao último tópico, ao receptor. O receptor, na modalidade da formação presencial, é um assimilador, ainda que não passivo, uma vez que pode sempre interferir, sempre que lhe permitem, obviamente. Não dispõe de autoria física para intervir e modificar a mensagem, mas pode intervir, pode comentar. No quadro da modalidade interativa ou da formação à distância, é altamente participativo, dispõe de recursos para intervenção física na mensagem. Efetivamente, ele é um autor ou um criador, ele acaba por ser quem vai criar o seu próprio trabalho. Portanto, o receptor é o criador do conteúdo. Temos aqui uma diferença absolutamente extraordinária entre a formação presencial e a formação à distância. A avaliação pode ser vista também como libertadora. Em termos de ação coletiva,
nós temos uma ação dialógica ou com uma valorização da compreensão, ou seja, com uma consciência crítica de todos sobre o processo, com a proposição de conscientização das desigualdades sociais. Em contrapartida, na formação à distância, nós temos uma concepção investigativa. Na formação presencial, professor e aluno cooperam, enquanto que na formação à distância nós temos uma concepção reflexiva. Não quer dizer que na formação à distância não haja comunicação entre o formador, o e-formador e o e-formando. Mas aqui há uma comunicação diferente. O e-formando e o e-formador têm uma comunicação num sentido não de avaliação, mas sim de uma interação. Digamos que o e-formador vai interagir com o e-formando no sentido de comentar, de incentivar ou de indicar um caminho ao e-formador e não tanto de o corrigir ou de lhe limitar o caminho ou de o criticar, digamos assim, como poderia acontecer na formação presencial. Conhecer, portanto, não é assimilar e repetir, mas construir a interlocução ou a interação com o mundo, organizando a experiência de modo a tornar-se compreensível para o ator do conhecimento. Assim, a avaliação mediadora requer o acompanhamento crítico do processo de participação do aprendiz, a oportunidade de novos e diversos desafios que permitam a sua expressão livre e o registro da sua atuação e das suas descobertas como diálogo frequente entre os participantes. Todos, em interação, são sujeitos do seu conhecimento e participantes na sua própria avaliação. Esta é a opinião de Hoffman, que a expressou em 2005. Assim sendo, nós temos aqui 5 iniciativas que serão da responsabilidade do e-formador. E, a partir daqui, iniciar-se-á depois todo o processo da técnica da avaliação e dos instrumentos de avaliação. Em primeiro lugar, o e-formador deverá dar oportunidade aos e-formandos, em muitos momentos, de expressar as suas ideias, bem como dar a oportunidade de discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras. Realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos e-formandos. Em vez de certo ou errado e da atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos e-formandos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem as melhores soluções. Transformar os registros de avaliações em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos no seu processo de construção de conhecimento. Assim sendo, surge um novo modelo pedagógico de aprendizagem que será caracterizado por uma aprendizagem centrada no estudante e na interação, na valorização da avaliação contínua e formativa, em práticas de avaliação alternativas, mediadas e potenciadas pelos recursos digitais disponíveis,
e nas funções de seleção, classificação e certificação, que perdem importância, mantendo-se porque são impostas pelo sistema educativo. Temos agora os tipos de avaliação à distância. A avaliação online é necessariamente mais complexa devido a dois fatores. Primeiro, o distanciamento social. E, em segundo lugar, a importância da interação online, que assenta sobretudo numa aprendizagem colaborativa. A avaliação à distância subdivide-se em três tipos de avaliação. Em primeiro, teremos a avaliação diagnóstica. Portanto, existe sempre, em primeiro lugar, na necessidade de aferição, como na formação presencial, de saber aquilo que o aluno, o e-formando, já sabe, aquilo que o e-formando necessita saber e porque é que nós precisamos de saber isto? Para sabermos quais são os conteúdos que necessitamos de preparar para a sua aprendizagem. Mas há uma outra necessidade que surge na avaliação à distância. E neste caso na avaliação diagnóstica, portanto na avaliação inicial, que é a necessidade de aferir os conhecimentos de acesso às tecnologias de informação. Em termos de material informático, em termos de acesso à rede de internet, em termos de domínio da componente tecnológica. Convém também conhecermos quais é que são as habilitações académicas e profissionais dos nossos e-formandos, quais são as suas competências linguísticas e de literacia informática. Normalmente estes dados não seriam tão importantes em termos de formação presencial, mas a nível de formação à distância são extremamente importantes porque podem ser condicionantes no trabalho que temos que desenvolver com o grupo. Segue-se a avaliação formativa ou avaliação formadora. O objetivo desta formação, desta avaliação, é monitorizar a aprendizagem do e-formando para obter feedback. Isso ajuda a identificar as primeiras lacunas de informação. Com base nesse feedback, é possível focalizar e determinar o ensino. A avaliação formativa é favorecida pelo contexto online, quer pela diversidade de ferramentas disponíveis e também se o e-formando dominar gradativa e hierarquicamente cada etapa da instrução. Na avaliação sumativa, temos o términos de toda a avaliação, ou seja, é o fim da concorrência entre os formandos. O foco da avaliação está no desenvolvimento do e-formando e é aqui que se mede a eficiência da aprendizagem. É aqui que se completa o currículo por conteúdos, o currículo por competências, ou seja, aquilo que se aproxima mais da realidade. Em termos de técnicas de avaliação, nós podemos utilizar a observação, a inquirição ou a medição. E
centra-se basicamente na autoaprendizagem, que é orientada pelo formador ou tutor, no desenvolvimento do formando, na análise, a reflexão e capacidade de síntese, mais do que no conhecimento dos conteúdos propriamente ditos. A observação, a inquirição ou medição, as técnicas de medição aqui na formação online acabam por perder um bocadinho a importância. E perdem a importância na medida em que são as técnicas de observação e inquirição que são privilegiadas, porque permitem estimular e orientar o formando na sua aprendizagem. Uma vez que o papel do formador é o de lançar as linhas orientadoras ao formando e permitir que seja ele a definir qual o método de trabalho e as linhas orientadoras para realizar o seu trabalho e a sua pesquisa. Acaba por ser um trabalho quase não autossuficiente, obviamente, porque tem sempre a ajuda e a interajuda quer dos formadores, quer de todo o grupo de trabalho, através dos fóruns, dos chats, etc., e de todos os materiais de apoio que lhes são disponibilizados. Mas tem a possibilidade de recorrer a alguma autoaprendizagem. Portanto, tem linhas de orientação na sua aprendizagem, mas permite-lhe muita autonomia. Assim sendo, aquilo que se avalia é a capacidade de autonomia que o formando tem para realizar o seu trabalho, para gerir o seu tempo, para gerir e criar o produto final que se espera que ele venha a realizar. Assim sendo, a avaliação está centrada no formador, a formação está centrada na autoavaliação, na heteroavaliação e na avaliação de pares e permite uma maior responsabilização e envolvimento do formando na sua própria aprendizagem e avaliação. E são estas as estratégias de avaliação que se utilizam na formação à distância. Em termos de ferramentas de avaliação, o ambiente digital permite uma diversidade de ferramentas absolutamente extraordinárias. Nós podemos aqui subdividir as ferramentas em dois ambientes, na web tradicional e na web 2.0. Temos a web tradicional, onde temos os fóruns, o chat, o correio eletrónico, os portfólios, a wiki. E depois temos na web 2.0 os mapas conceptuais, o Google Docs, o blogs, podcasts, etc. E a todo momento surgem novas ferramentas que são passíveis de serem exploradas e utilizadas, e quanto mais à vontade tiverem os formandos e quanto mais capacidades a nível digital e curiosidade tiverem os formandos e também os formadores em termos de estímulo e de orientação para os seus formandos, maior vai ser o aproveitamento de todas estas ferramentas
para levar a cabo o seu trabalho. Portanto, as potencialidades são imensas e é um mundo que fica por trás. Em 2005, a Maria João Gomes já falava de alguns destes recursos que se mantêm atuais, nomeadamente os LMS, ou os Learning Management System, registros automáticos, testes de escolha múltipla, quizzes, preenchimento de espaços, etc., a conversação síncrona, portfólios digitais, mapas conceptuais, Google Docs, podcasts, que já havia referido anteriormente, Carol Hygensen, em 2001, também já mencionava questionários, discussões online, monitorizações do utilizador, resultados de avaliação, fóruns, interfaces assíncronas. Portanto, todas estas são algumas das ferramentas de avaliação propostas online. Concluindo, a avaliação online tem trazido alguma discórdia ao longo dos anos, ainda que o processo de ensino possa ser realizado online, a avaliação tende a ser igual à presencial. O desenvolvimento do modelo digital permite avaliar diversidade e competências, permite mobilizar fontes, instrumentos e momentos de recolha de informação e permite aos participantes mais oportunidades de participação e aplicação de conhecimento. Não há dúvida nenhuma que a forma como o trabalho é desenvolvido é diferente. Não há dúvida que a autonomia, em termos de aprendizagem, em termos de aprendizagem à distância, é diferente. Em termos de avaliação, vai depender também do método e das técnicas que são definidas pelos formadores. Mas, tendo sempre em consideração que existem 3 momentos essenciais, que é a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa, quer seja na avaliação presencial, quer seja na avaliação à distância, não podemos deixar de ter em consideração que existem diferenças e essas diferenças são consideráveis. Porquê? Porque os recursos que utilizamos são também eles extremamente diferentes. Como tal, a avaliação diagnóstica é sempre feita numa fase inicial, permite-nos verificar o quê? Verificar aquilo que o aluno já sabe, aquilo que ele precisa de saber e aferir também quais é que são os recursos em termos de tecnologias de comunicação que ele possui e quais é que são as suas capacidades em termos de conhecimentos informáticos e tecnológicos. Portanto, qual é que é a sua competência digital, que tem que ser aferida desde o início e que vai influenciar todo o processo de formação. Temos depois a segunda fase, que é a avaliação formativa, que é um processo que se estende desde a avaliação inicial, a avaliação do diagnóstico, até à avaliação sumativa, onde são estabelecidos objetivos, onde se realizam tarefas e é basicamente um processo de aprendizagem, que é uma formação, é um ensino
acontece durante todo o percurso, onde se introduzem os conteúdos e que o e-formando desenvolve esses mesmos conteúdos, é avaliado, mas através do desenvolvimento desse trabalho, mas vai aprendendo através do trabalho que vai desenvolvendo. Portanto, é um processo de avaliação, mas também é um processo de aprendizagem para o próprio e-formando. E é talvez uma das fases mais importantes da avaliação. Porquê? Porque é a fase mais longa da avaliação e é a fase mais enriquecedora, porque é onde se percebe se o e-formando tem ou não a capacidade de aprender e de desenvolver as ferramentas de aprendizagem e de partilha, quer com os outros participantes da formação, quer com o e-formador, e de perceber que consegue aprender ao mesmo tempo que é avaliado. E vai dando o feedback ao formador para que o e-formador perceba se os objetivos que lhe propôs estão a ser atingidos. Assim, o processo de formação acontece durante um tempo bastante extenso. No final deste processo, temos então a avaliação sumativa. E aqui é que efetivamente podemos ter aquela ideia que, afinal, se calhar, o processo de avaliação à distância pode não ser assim tão diferente do processo de avaliação presencial. E isto, eventualmente, é discutível, porque vai depender muito da forma como a avaliação foi definida. E digo isto porquê? Porque depende do peso que foi atribuído à avaliação sumativa. A avaliação sumativa, como o próprio nome indica, tem a ver com a quantidade, não é? Com a atribuição de um valor. E aqui este valor tem que ser atribuído porquê? Porque pode haver a necessidade de atribuir uma qualificação, uma certificação ao formando, por razões legais, por razões do processo formativo, por qualquer razão que seja. E na formação, no diagnóstico e na formativa, nós temos aqui uma avaliação que é qualitativa. Portanto, não tem a ver com uma atribuição de um valor ao trabalho que o e-formando vai realizar, mas sim com a qualidade do trabalho que ele realizou. Portanto, a avaliação formativa baseia-se sobretudo na qualidade do trabalho realizado ao longo do processo de formação. A avaliação sumativa tem a ver com a quantificação do produto final que foi apresentado pelo trabalho realizado ao longo do processo formativo. Porque se durante um determinado período de tempo o formando esteve a desenvolver um trabalho, é óbvio que no final desse período ele tem que apresentar esse trabalho. E ao apresentá-lo, ele vai ser avaliado. E aí temos a avaliação
sumativa e à qual é atribuído um valor. E esse valor, à partida, não deverá ter um peso tão elevado como o da avaliação formativa. Porque o E-formando até pode ter tido um desempenho excelente na sua avaliação formativa e depois no final, na avaliação sumativa, as coisas podem não correr tão bem e ele pode vir a ser penalizado por o produto final não corresponder ao desenvolvimento de todo um processo de avaliação que até correu muito bem. E será nesse sentido que são tecidas algumas críticas ao processo de avaliação do processo de avaliação online ter alguma tendência para ser muitas vezes igual ao processo de avaliação presencial, não tendo obrigatoriamente que o ser. E termino com esta consideração. Foi um prazer estar convosco e até uma próxima vez.